Fala galera do Dev muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Muito obrigado para todos vocês que são membros do nosso canal. Vocês são especiais e moram no meu coração. E nessa aula nós vamos falar sobre operador ternário. É um operador que foi criado no Java para simplificar condições if-else, quando você precisa fazer associação diretamente a uma variável. Quê? Bom, vamos ver como é que esse cara funciona na prática. Vamos criar uma nova classe. Eu vou copiar esse nome aqui, Ctrl C. Vou apertar Alt Insert aqui, Enter, para criar uma nova classe. Essa vai ser aula 5, estruturas condicionais 03. E PSVM, nós vamos começar com um problema simples. Eu quero decidir se, por exemplo, eu vou fazer uma doação para o DevDojo de R$500. Mas eu só posso fazer a doação para o DevDojo de R$500 se meu salário for acima de 5.000. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar primeiramente uma variável chamada salário. E vou iniciar ela com 6.000. E eu quero o seguinte, eu quero uma mensagem onde eu deva fazer a doação ou não. Então, um valor booleano, poderia ser doar ou não doar, mas eu quero mandar uma mensagem. Então é o seguinte, string, vamos fazer o seguinte, mensagem doar. E vou colocar aqui, eu vou doar quinhentão pro DevDojo. Não estou fazendo lavagem cerebral, prometo. Mensagem não doar. Ainda não tenho condições. Mas vou ter. Então a gente tem duas mensagens aqui. E eu quero fazer o seguinte. Guardar essa mensagem em uma outra variável. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável de string resultado. William, como é que eu faria isso do jeito antigo? Você já sabe. Se a condição é, vamos colocar aqui a condição, doar se salário for maior do que 5.000. Essa é a condição que nós precisamos atingir. Então você já sabe, se você pegar esse aqui, salário maior do que 5.000, você pode fazer o seguinte, resultado recebe a mensagem doar. Se não, resultado recebe mensagem não doar. Então eu estou escolhendo aqui uma mensagem que vai ser utilizada, tá? Poderia imprimir diretamente no system? Poderia, mas é só para a gente começar a se acostumar a utilizar várias variáveis de uma vez só em um programa. Eu vou colocar aqui embaixo salt resultado. Então, ao executar com Ctrl Shift F10, vocês vão ver que o resultado eu vou doar 500 para o DevDojo, mas se eu baixar aqui, por exemplo, para 3.000, eu ainda não vou doar 500 para o DevDojo, mas um dia eu terei condições. Então, como vocês podem ver, é algo simples que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando um if-else para guardar um valor dentro de uma variável. Quando você tem esse caso específico, você pode utilizar o operador ternário. Então eu vou deletar aqui. E essa é a sintaxe do operador ternário. O operador ternário, ele sempre vai associar um valor diretamente para uma variável, ou quando nós falarmos de método, um retorno de um método. Mas o operador ternário, ele precisa pegar o resultado e colocar em algum lugar. Então, qual é a sintaxe do operador ternário? O operador ternário é a seguinte, ele é dividido em três partes. A primeira parte eu só vou escrever aqui, é a condição. Aí vem um sinal de interrogação, e aqui, caso for verdadeiro. E aqui, depois do 2 pontos, caso for falso. Então, essa é a sintaxe do operador ternário. Então, eu vou copiar aqui, só para vocês verem como é que fica depois. Então, qual é a condição? A condição é que o salário tem que ser maior do que 5.000. Então, a condição tem que ser maior do que 5.000. E se for verdadeiro? Bom, se for verdadeiro, eu quero que esse resultado seja igual a essa mensagem do OR. E se for falso? Eu quero que seja essa mensagem não do OR. Então, como você pode ver, como ele está sempre associando um valor diretamente
do que está aqui ou aqui, caso for verdadeiro, caso for falso, diretamente para a variável, o tipo precisa bater. Então eu não posso colocar aqui, por exemplo, se o salário for maior de 5 mil, vou colocar aqui, por exemplo, 0. Não pode, por quê? Porque 0 não é uma string. Mas se eu colocar 0 entre aspas duplas, agora é uma string. Então você está sempre associando um valor. Então, vamos colocar aqui e ver o resultado, Ctrl Shift F10. Então, eu ainda não tenho condições, por quê? Porque é 3 mil, se eu trocar aqui para 6 mil, Ctrl Shift F10, vocês vão ver que o resultado agora vai ser que eu vou doar. Então, se você só colocar, por exemplo, sem atribuição, você vai ver que tem uma mensagem de erro, falando isso não é um statement, ou seja, isso não é uma expressão válida. Mas, por exemplo, se você pegar esse mesmo cara e colocar dentro de um systemout.println, você vai ver que vai funcionar. Por quê? Porque o valor que você tem aqui entre o sinal de interrogação e os dois pontos, ele está sendo utilizado como uma expressão válida para o systemout.println. Então, se executar Ctrl Shift F10, você vai ver que nós ainda temos a mesma opção, tá? Mas eu não aconselho vocês fazerem isso porque é difícil de entender depois. Então é mais fácil vocês colocarem aqui essa variável. Então você poderia até fazer assim, ó. Você poderia simplificar ainda mais colocando dessa forma. Então Ctrl V aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho a tela. Ctrl X, Ctrl V. E eu removo essas duas linhas. Aí eu removo... Não vou remover porque a gente está aprendendo. Então deixa aqui essa linha, remove esse cara. Olha como o nosso programa agora ficou um pouquinho mais limpo. Então depende da forma que você está desenvolvendo, você vai ter esse resultado. E agora é o seguinte, esse é o jeito correto de se usar, tá? Independente, você poderia ter um valor booleano, não importa, você pode fazer o operador ternário, você pode, boolean, por exemplo, posso comprar. Então você poderia fazer o seguinte, se você fosse comparar, quer dizer, posso doar, não posso comprar, tá? Mas aí vem aquele negócio, esse operador ternário está funcionando, ele está colocando posso doar o valor de true ou false baseado na condição, mas essa linha aqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Tá? Então tem alguns joguinhos que a gente pode fazer. E por último, eu vou apagar aqui, eu quero falar para vocês que existe uma forma mais complexa, né, que não é recomendado, porém é possível utilizar. Por exemplo, aqui na parte de estruturas condicionais, a gente pode fazer tudo isso aqui dentro do operador ternário, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, só vou fazer para vocês uma vez aqui, mas eu aconselho vocês não utilizarem isso na vida real, só vocês saberem que dá. Se eu quiser, por exemplo, salvar a categoria baseado em 3 ifs, eu posso fazer o seguinte, a categoria, aí vem, igual a primeira condição booleana, se idade for menor do que 15, aí eu coloco a interrogação, beleza, se for verdadeiro, o que que é? Você coloca o valor categoria infantil. Então, se verdade, coloca um valor infantil. O problema é que a gente tem um else if, tá? Então nós temos um else if, e aqui, nessa parte de falso, em vez de colocar o valor diretamente, eu quero usar outra condição. Então eu posso copiar esse valor aqui, ó. Eu tenho uma outra condição, você pode ver que não é um valor booleano, mas aí eu tenho que começar o ternário novamente. Então, se esse cara aqui agora for verdade, quem que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar a categoria juvenil. Mas e se esse cara aqui for falso? Aí significa que agora sim a categoria adulto. Então, como você pode ver, ele funciona. Se eu remover esse cara aqui, ó, eu vou apertar Ctrl barra, só para vocês verem que eu estou removendo o código, Ctrl Shift F10, e vocês vão ver que nós ainda temos a categoria adulto, porque a idade é, peraí, vamos colocar aqui 20 anos, porque agora é um ser humano comum. Então, eu não aconselho vocês fazerem isso, extremamente complicado, difícil de ler, provavelmente um desenvolvedor sênior vai reclamar se você colocar no código. Então, isso é só para vocês saberem que é possível,
vocês fazerem isso. Então, se você tem um if, else, ou até mais mesmo. Então, todas as vezes que você tiver uma condição falsa, por exemplo, essa condição aqui, verdadeiro, falso, você pode sair criando. Então, você pode colocar o operador ternário dentro do operador ternário. Não significa que você deve, tá? Então, poder é uma coisa, querer é outra coisa e dever é outra coisa. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Falamos sobre o operador ternário, que deve ser utilizado em situações onde você tem um if else simples. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!